Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e pessoal, esse vai ser um vídeo muito especial, porque nós vamos visitar o maior cemitério de Paris, o mais famoso cemitério do mundo, o cemitério do Père Lachaise. Esse cemitério é muito especial e eu tenho certeza que vocês, depois desse vídeo que vai reunir a maior quantidade de informações que vocês podem imaginar do cemitério do Père Lachaise, não existe nenhum outro conteúdo na internet que reuniu tantas informações desse cemitério como esse vídeo, como eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Eu estou aqui em frente, olha, bem nesse muro que cerca o cemitério. Aqui vocês estão vendo uma placa cheia de nomes, está vendo? São milhares e milhares e milhares de nomes que são pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. Então é uma homenagem a essas pessoas que tem aqui já na entrada do cemitério do Père Lachaise. Observem quantas histórias que existem nesse cemitério. Vocês não têm ideia. São coisas incríveis que vocês vão ver a partir de agora nesse vídeo, que vai ficar longo. É um vídeo com certeza que vai passar para a história aqui do nosso canal. Já fiz outros vídeos do cemitério, mas esse em especial vai ser muito, muito interessante porque eu quero deixar ele bem completo. Então vem comigo que você não vai se arrepender. Assista até o final. Tudo que eu vou mostrar aqui é muito, muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Já compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vamos que vamos. Vem comigo. Bom, pessoal, esse é o túmulo, um dos túmulos mais bonitos aqui do Père Lachaise e um dos mais antigos aqui também. Um túmulo belíssimo, olha que estilo bonito, estilo gótico, bonito, né? E de um casal que tem uma história semelhante à de Romeu e Julieta. A gente pode comparar, a gente pode dizer que foram o Romeu e Julieta da França. Eu estou falando de Heloïse e Abelard, que é a história da Heloísa com Abelardo. No iniciozinho, né, do século XII, esse romance aconteceu, um romance proibido entre um professor e a sua aluna, 23 anos mais nova. E a sociedade da época não aceitava isso. Além do que, eles eram intelectuais. O Abelardo era um grande intelectual, professor, um professor muito famoso na sua época pelos seus dotes, né? E a Heloíse era também uma menina, uma garota muito intelectualizada e era sua aluna. Era sobrinha de um padre de Notre-Dame, inclusive da Catedral de Notre-Dame. E naquela época, imaginem o escândalo que foi esse romance. Bom, os detalhes dessa história eu conto em um dos meus vídeos, numa das minhas lives especiais para os membros aqui do canal. Então, fiquem ligados aí. Vocês que ainda não são membros, né, podem ver os detalhes dessa história numa das minhas lives. Mas o que eu posso garantir para vocês é uma história trágica com um final muito triste e uma história muito, muito bonita ao mesmo tempo. E uma curiosidade muito importante também desse cemitério, na verdade esses corpos, né, do casal originalmente não foram enterrados aqui. Eles foram depois da morte deles, eles morreram em meados do século XII,
mas só foram transportados para cá, né, transladados para cá, em 1817, porque o cemitério foi fundado em 1804 para 1805. Então foi uma forma que a administração do cemitério quis chamar atenção para esse cemitério. Foi um dos primeiros túmulos que eles trouxeram para cá, para justamente poder trazer mais fama ao cemitério e as pessoas começarem a visitá-lo mais e ter mais prestígio, né? Para trazer mais prestígio para o cemitério. Então, foi o primeiro túmulo de grandes personalidades, de uma história muito comovente, que veio aqui para o cemitério. Olha, pessoal, esse é o túmulo do Géricault, que é um grande pintor francês. Se você já foi no Museu do Louvre, uma das principais obras dele é essa daqui, olha, que é o Naufrágio da Medusa, uma obra muito expressiva, muito dramática desse acontecimento que foi real e foi muito importante na época, repercutiu muito esse acidente do naufrágio da Medusa. E ele representou isso com maestria, com muito realismo, né? Bom, uma história também muito interessante é que ele teve uma queda de cavalo. Ele caiu do cavalo e ficou paralisado, teve um problema sério ali de locomoção, e aí ele começou a pintar mesmo estendido no chão, não é? Que ele não podia ficar em pé nem sentado. Então por isso que vocês estão vendo ele assim, como se estivesse pintando deitado no chão. Interessante, né? Muito interessante. Aqui o túmulo do Géricault. Bom, pessoal, agora uma curiosidade exclusiva aqui para vocês. Isso daqui eu tenho certeza que ainda ninguém mostrou. Vocês estão vendo aqui o túmulo de uma mulher. Tem gente que fala que é alguma personalidade, alguém famosa. Por enquanto, o que eu posso dizer para vocês é que esse túmulo é extremamente misterioso. Apareceu aqui no cemitério Père Lachaise e é um mistério. Ninguém sabe exatamente, olha, está novinho. Ele não tem nome aqui no mármore, não tem nada escrito aqui, mas a pessoa já fez a escultura. Quem será? Essa é a pergunta. De quem que é esse túmulo? A única coisa que eu encontrei aqui foi o nome do artista da escultura, que é o Gérard Lartigne. Fora isso, não tem mais nenhuma outra pista. Só o artista para dizer, e talvez ele não diga, né? Talvez seja segredo. Quem que é? Realmente está um mistério muito grande. Isso apareceu esses dias na televisão e até me estimulou a vir rápido aqui ver o túmulo. Interessante, né? Deixa eu mostrar com mais detalhes. Qual personalidade francesa será? Será que parece um pouco com a Brigitte Bardot? Eu estou desconfiado, viu? Será que é uma atriz famosa, uma cantora? Não sei. Só sei que dava a gente perceber que ela é muito bonita. Muito, muito bonita. Aqui ela está representada bem jovem. Mas é isso. Não tem nome, não tem nada. Por enquanto, a única pista que a gente tem é o nome do artista, do escultor. Uma outra personalidade que ela parece um pouco e que eu vou deixar aqui a foto para vocês verem. Será que é ela? Catherine Deneuve. Pode ser. É uma possibilidade. Catherine Deneuve. Vamos ver. Só dentro de alguns anos ou décadas para a gente saber. Bom, pessoal, esse é o túmulo do grande escritor Oscar Wilde, um dos maiores escritores da sua época
E um dos túmulos aqui mais visitados também do cemitério. Ele que é um escritor irlandês, ele nasceu em Dublin, mas morreu aqui em Paris. Uma curiosidade sobre o túmulo realmente ele tem, ele é grande, né? Um túmulo de grandes dimensões, olha essa escultura enorme aqui. Vocês estão vendo que ele está protegido por uma parede de vidro. Porque começou a acontecer de algumas pessoas virem aqui e por admiração, por carinho pelo trabalho dele, enfim, foi um escritor muito polêmico, muito controverso. Sua história é impressionante e inclusive já vi um filme da história dele que vale a pena você conhecer um pouco mais da história do Oscar Wilde, um gênio para o seu tempo. E as pessoas por esse carinho, essa admiração, se identificam muito com o trabalho dele. Um dos mais importantes, uma das maiores obras dele foi o retrato de Dorian Gray. Se vocês ainda também não viram, tem né, até filme dessa obra dele. E aí as pessoas vinham aqui e abraçavam e beijavam o túmulo. E olha aqui, para vocês terem uma ideia, no vidro aqui, por exemplo, tem um beijo, tá vendo? Isso obviamente, não foi muito bom para a família, não gostou, porque estava prejudicando o túmulo, estava mudando, estava virando muita moda isso, e o túmulo estava ficando todo vermelho, sujo de batom. Então eles colocaram essa proteção de vidro para as pessoas beijarem no vidro e depois fica fácil de limpar. Agora, para vocês terem uma ideia, está bem limpinho. Aqui tem outras marcas, olha ali, ó, de beijos. E tem gente que fala que essas marcas de batom vermelho, que elas podem significar que o túmulo, ele estando vermelho a cor do sangue, olha lá, inclusive tem algumas marquinhas ali, e sangue é vida, enfim. Mas na verdade era só uma homenagem a Oscar Wilde. Interessante. Aí tem esse anjo com uma cara, uma fisionomia interessante, né? Parece um índio ou uma fisionomia oriental. É sem dúvida um dos túmulos mais visitados aqui do cemitério e eu indico você conhecer. Pessoal, olha que bacana esse túmulo. Olha que interessante, Rudolf Lehmann. Eu não sei se é uma personalidade conhecida, mas o impressionante é que parece um túmulo, parece um castelinho medieval, né? Olha isso. Com essas torres. Demais, tá aí. Gostei muito desse túmulo, muito. Eu quero o meu assim. Se eu pudesse escolher um túmulo assim, eu acho bem interessante. Gostei mesmo. Se tivesse uns vitrais também assim coloridos, ia ficar mais bonito. Pessoal, olha que imagem bonita, tá vendo? Um cemitério, ele realmente pode ser bonito conforme o dia, a luz, o céu, a paisagem. Esse é um final de tarde e o céu está realmente muito bonito. Bom, pessoal, agora eu estou no túmulo da personalidade francesa que eu mais admiro, das cantoras, né, pelo menos desse mundo da música, Edith Piaf. Um túmulo simples, ela que morreu em 1963, com 47 anos, imagina, uma vida curta, né?
e realmente uma estrela, eu posso dizer com toda a certeza, uma das maiores estrelas da história da França. Ali as iniciais é P, Edith Piaf. Piaf foi um apelido que ela ganhou ainda no meio da vida e que foi acompanhando ela até a morte. Curiosidade também que eu encontrei aqui no túmulo, ela teve uma filha. Pouca gente sabe disso. Isso em 1933, a Marcelle, que está aqui também. Olha aí, a Marcelle ela morreu muito novinha, com apenas 2 aninhos de idade, de meningite. Edith Piaf, que depois disso acabou decidindo não ter mais filhos. Uma história extraordinária que com certeza você vai, se ainda não conhece, vai ficar apaixonado pela Edith Piaf, pelas canções, a voz da Edith Piaf, uma voz única, inigualável. Um túmulo nitidamente católico, ela que foi uma devota fervorosa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que a salvou inclusive de uma cegueira, né? Uma infecção na retina, que ela foi curada. Bom, e aqui explicando também um pouco esses nomes aqui que estão no túmulo. Louis Alphonse Gassion, que era o pai da Edith Piaf, está aqui. Madame Lamboucat, que é Edith Piaf. Ela tem esse sobrenome justamente porque foi o último marido dela, é o sobrenome do último marido dela, não é? Que também está aqui, que é o Théophane Lamboucat, conhecido como Theo Sarrapeau. Ele viveu de 1936 a 1970, morreu pouco tempo depois da Edith Piaf de acidente de carro, né? Uma morte trágica e cedo. Túmulo da Edith Piaf, aqui no cemitério do Père Lachaise. Pessoal, olha que bonito esse túmulo. Esse túmulo é de Georges Rodenbach. Foi um poeta belga, mas que morreu aqui na França. E eu queria que vocês observassem como é poético esse túmulo. É muito, muito bonito e tem muito simbolismo, né? A gente percebe que ele está como se estivesse ressuscitando, abrindo o túmulo, tirando essa parte da pedra do túmulo, né? Que é todo esse peso da morte sobre ele, segurando uma rosa na sua mão direita. Olha, tudo muito simbolismo, sempre com uma linguagem poética, que é exatamente um reflexo de toda a sua vida, né? Que foi um grande poeta. E observem aqui um pouco mais da fisionomia dele. É muito interessante e eu acho muito artístico esse túmulo, viu? Realmente uma obra de arte que ao mesmo tempo a gente pode refletir, né? Pode meditar algumas coisas. Bem interessante, ele se destaca bastante aqui quando a gente passa por essa parte. Bom, pessoal, esse é o túmulo de François Vincent Raspail. Ele foi um químico, botanista e, sobretudo, um homem político. E, por conta disso, pelas suas ideologias, foi muitas vezes preso. E é por isso que vocês estão vendo que o túmulo dele se parece uma cela de uma prisão, com uma grade ali, né? Simulando uma grade, representando ali uma pequena janela de uma prisão. Vocês estão vendo aí a figura fantasmagórica, né, que está com a mão ali, consolando quem está lá dentro dessa prisão. Representa a mulher dele que
está representada aí com essa figura, como essa figura. Tá aí, os túmulos também contam as histórias, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que nada é por acaso, absolutamente. E é um túmulo que chama muita atenção aqui na 18ª divisão. Chama muita atenção, um túmulo muito muito expressivo. A gente percebe isso e a gente fica impressionado, né? Bom, aqui vocês estão vendo, é um obelisco, tá vendo? E aí alguém pode dizer, mas esse obelisco tem alguma coisa a ver com aquele obelisco lá da Praça da Concórdia? Sim, tem tudo a ver. O obelisco de Luxor. Esse é o túmulo de Champollion. Vocês estão vendo aí, esse foi o egiptólogo, um dos mais importantes egiptólogos da história. Ele que foi o responsável por decifrar os hieroglifos, né? Deu início a esse processo que é extremamente complexo, né? Dos hieroglifos. E em agradecimento à França, o Egito acabou doando o obelisco de Luxor para a França, que está lá atualmente na Praça da Concórdia, que é o monumento mais velho de Paris, o monumento mais antigo de Paris. Incrível, tá aí então o túmulo de Champollion. Legal, né? Muito bacana. Bom, pessoal, agora nós estamos diante de um túmulo que chama muita atenção pela sua imponência, pelo seu tamanho e também pela sua história. Esse túmulo tem uma história muito interessante. Nós estamos diante de um túmulo de uma baronesa que morreu muito rica. Sim, Elizabeth Strogonoff. Ela tem nome de comida, né? E comida gostosa. Strogonoff, uma russa, uma baronesa russa que viveu aqui em Paris. E no início do século XIX, ainda no Império de Napoleão Bonaparte, ela viveu aqui com o seu marido. O marido dela era um dono de uma siderurgia muito rico, e aí foi de onde veio toda a fortuna dessa baronesa. Olha que túmulo impressionante, que imponência. Agora, a principal história em torno desse túmulo é o seguinte: ela morreu e essa herança toda, que a gente imagina que deve ser muito, muito dinheiro, um verdadeiro tesouro, ela deixou para alguém que tivesse a coragem de dormir aqui. Isso foi testamentado, tá? Se alguém dormisse aqui no cemitério junto a ela por 365 dias e 366 noites, levaria essa fortuna. Pois é. Então, se você quiser se aventurar, fique à vontade. Olha ali, tá ali a portinha de entrada. Deixa eu mostrar aqui, peraí, calma, vou mostrar isso aqui, vale muito a pena você ver. Olha ali a portinha, ó. Eu vou me aproximar. Essa é a portinha de entrada do túmulo, tá vendo? Tem uma janelinha aí, olha. Impressionante, né? Impressionante. Quem será que pode ter essa coragem de viver aí? Eu não sei quantos metros quadrados tem esse túmulo, mas é sem dúvida uma história impressionante. Eu imagino que devem ter aparecido vários candidatos, mas que o cemitério acaba recusando, não sei. Não sei como é que é, se isso ainda vigora até hoje, acredito que não, mas é uma história muito, muito interessante. Dizem também que a história dela está ligada a alguma coisa relativa ao vampirismo.
por alguns símbolos que aparecem aqui no túmulo. São símbolos misteriosos que lembram símbolos do vampirismo. Vocês estão vendo, por exemplo, aí cabeças de lobo. Tá vendo? Impressionante, né? Ali vocês estão vendo também um martelo que simboliza provavelmente a origem da fortuna dela, que foi do marido, que era um grande proprietário de uma siderurgia. Realmente um túmulo cheio de curiosidades. Bom, então eu gostaria que você deixasse aí no comentário: você teria coragem, por uma grande fortuna, de ficar 24 horas por dia dentro de um cemitério, dentro de um túmulo, durante um ano completo? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Isso aí eu vou realmente achar bem interessante a sua opinião. Uma curiosidade que eu descobri aqui, observando mais detalhadamente esse lobo, ele na verdade ele tem ali na boca dele um cano que é o escoamento de água, provavelmente, que acontece quando chove. Para não acumular água no túmulo, é por onde escoa a água. Interessante, hein? Assim como acontece com as gárgulas também nas catedrais. Bom, aqui a gente pode observar mais de pertinho, inclusive os símbolos aqui do túmulo, né? Muito impressionante quantas vezes aparecem o martelo, que é a origem da fortuna, tá vendo? E do lado ali, do lado direito, a armínia, que é um roedor típico da região da Bretanha aqui, e esse dizem que é um símbolo do vampirismo. Não sei, mas parece que sim. E aqui a gente pode observar mais detalhadamente. Olha, são símbolos que aparecem muitas vezes aqui no túmulo. Importante lembrar também que ela se separou, ali mais uma vez o lobo, ó. Ela se separou do marido, morreu divorciada. O marido, que era um conde russo também, e vieram morar aqui em Paris. Ele era diplomata russo e se instalou em Paris. Olha, eu confesso a vocês que existem túmulos sinistros. Olha esse túmulo, se não parece um túmulo do Drácula. Impressionante. Existe um outro túmulo aqui, que dizem que é do Drácula, que eu vou contar depois para vocês. Agora, esse túmulo aqui, sinceramente, viu? Se me colocarem num túmulo desse, eu não ia gostar nada, viu? Sinistro, né? Igualzinho túmulo de filme de terror mesmo. Meu Deus, que família que é essa aqui? Olha lá, família Gaumont, que manda construir um túmulo com morcegos na porta. É sinistro, mas tem gosto para tudo. Observem esse túmulo, que coisa curiosa. A gente às vezes encontra em meio a túmulos tão antigos, né? Coisas assim, como essa, extremamente moderna. Impressionante, que pode ter significados que a gente nem sabe, né? Me parece de uma família judaica, claro. Esse é mais um túmulo com uma escultura que chama muita atenção. É muito importante a gente lembrar que esse cemitério ele tem 4.134 árvores de 76 espécies diferentes em 43,2 hectares. É sem dúvida o espaço verde, o maior espaço verde de Paris.
Por isso eu recomendo muito, até para uma belíssima caminhada, um belíssimo passeio, porque é um lugar inédito, realmente dentro de Paris, algo desse tamanho. Impressionante, não é? Que em cada estação vocês vão ver uma paisagem diferente. Agora ainda nós estamos no outono, por isso está tão bonito. O cemitério possui 69 mil túmulos, com mais de 1 milhão de pessoas que estão sepultadas aqui. Dentre elas, inúmeras personalidades, eu diria centenas de personalidades. É sem dúvida um dos cemitérios mais importantes do mundo. Estão gostando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para vocês não perderem nada aí do nosso conteúdo. Olha, aqui eu estou diante de 2 túmulos de 2 personalidades muito famosas no meio literário. Desse lado vocês estão vendo o túmulo de Molière, o grande autor e ator da comédia francesa Molière. Realmente um personagem extremamente importante aqui. Do outro lá, olha, vou mostrar aqui para vocês. Do lado dele, La Fontaine. Não sei se dá para vocês verem ali o nome do lado. La Fontaine, que foi um grande também escritor de fábulas da história da França. Sem dúvida, são 2 túmulos que chamam muita atenção. Inclusive, esses 2 túmulos também foram do início do cemitério, e os corpos foram trazidos para cá com o objetivo de tornar o cemitério ainda mais célebre, né? Um cemitério com mais prestígio. São túmulos muito simples, mas chamam muita atenção, sobretudo pela personalidade que está aí. Aqui o túmulo de uma grande personalidade, Joseph Louis Gay-Lussac, que foi um grande físico e químico e o grande estudioso das propriedades dos gases, né? Bem legal, você já deve ter ouvido falar dele na escola, sobretudo nas suas aulas de física. Tá aí o túmulo do francês Gay-Lussac. Bom, eu agora estou diante do túmulo de Gustave Caillebotte, que é, talvez você não conheça, mas um grande pintor da história da França no período do impressionismo. Eu vou deixar aí algumas obras dele para vocês contemplarem, tá? Tem muitos museus aqui, sobretudo o Museu d'Orsay, tem muitas obras do Gustave Caillebotte. Bom, pessoal, esse é o túmulo de uma grande personalidade francesa. Impressionante como o Honoré de Balzac, ele é muito famoso, muito conhecido aqui na França. Inclusive tem um museu dele que você pode visitar, a Maison, a casa onde ele viveu. É um museu que você
pode visitar aqui em Paris. E foi um grande escritor, um grande escritor que os franceses cultuam até hoje. Ele, inclusive, foi o fundador do realismo da escritura moderna. E uma curiosidade interessante, assim como hoje também teve a questão do túmulo do Oscar Wilde ser constantemente beijado, né, com marcas de batom, isso também acontecia aqui com o túmulo do Balzac, uma forma dos fãs mostrarem o seu amor pelo Balzac. E acreditando que o vermelho da marca do batom, que era símbolo de sangue, poderia de alguma forma trazê-lo à vida. Claro, só um simbolismo, né? Mas, como vocês podem observar, ele não tem mais esse ritual, acabou. Não, as pessoas não fazem mais. Por isso colocaram, inclusive, essa proteção aí, essa grade, para proteger o túmulo. Olha, eu tenho aqui um túmulo com uma história sensacional, mas que eu vou contar com mais detalhes só nas lives para os membros. Então, se você ainda não é membro, tá aí a hora. Esse túmulo, ele não tem nome de ninguém. É um túmulo extremamente misterioso. Olha só. Alguém colocou ali uma pequena decoração de Natal. Ele aparentemente não está ligado a ninguém, tá vendo? Só tem uma coisa escrita ali. Le Duc, tá vendo? A única coisa que está escrita nesse túmulo. Bom, o que eu posso adiantar para vocês, esse túmulo tem uma história ligada ao vampirismo e a um personagem chamado Vlad III, foi um príncipe romeno. O que será que tem a ver com esse túmulo? Essas são histórias e curiosidades do Père Lachaise. Olha aí. Você ficou com medo? Pois é, eu estou morrendo de medo. Ainda bem que está bem de dia aqui, mas está ótimo. Bom, pessoal, essa é uma rua que tem muitas árvores, está vendo aqui do cemitério? E por isso é uma rua que normalmente no verão fica muito escura. E aí, olha só, esse túmulo do Le Duc, eles acreditam que é o túmulo do verdadeiro Drácula, que foi colocado aqui, o corpo que nunca foi encontrado, do Vlad, o príncipe lá romeno, e um movimento de pessoas que cultuam o vampirismo teriam encontrado o corpo e trago para cá, não é? No cemitério mais famoso do mundo. Esse que é o mistério em torno desse túmulo. É claro que não tem provas, mas tem gente que acredita que ele está aqui. Olha, pessoal, agora eu estou diante do túmulo de uma das figuras, eu vou dizer para vocês, viu? Se você não conhece o Eugène Delacroix, é sem dúvida alguma um dos personagens mais importantes do cenário de pintores, né, de artistas aqui da França. É um espetáculo o trabalho do Eugène Delacroix, um dos mais importantes pintores do estilo do romantismo desse período, né? Ele que foi inclusive muito amigo do Géricault e que está sepultado também aqui no Père Lachaise, eu mostrei o túmulo dele. E a principal obra dele que está no Louvre é A Liberdade Guiando o Povo, que é uma obra, vocês estão vendo aí agora, eu estou mostrando, uma obra que mostra, ficou muito emblemática essa obra para a Revolução, né? Mas
Muita gente acha que é da Revolução de 1789, mas não foi não, essa é da Revolução de 1830, que destronou o Carlos X. Mas, de qualquer forma, é um quadro extremamente emblemático com a alegoria da liberdade. Olhem que impressionante a liberdade, que é uma alegoria que inspirou, inclusive, a Estátua da Liberdade, né, que a gente conhece tanto nos Estados Unidos, e que foi um presente também da França para os Estados Unidos, né? Muita história envolve o Eugène Delacroix, sem dúvida. Tem inclusive um museu aqui em Paris, que é o Museu Eugène Delacroix. Eu indico demais vocês conhecerem um pouco mais da história do Eugène Delacroix. Um artista fora de série, um dos maiores pintores da história da França, não tenha dúvida. Esse horáriozinho do final da tarde, que é a luz dourada, né, desse final da tarde, é tão bonito, né? Olha como o cemitério vai tomando cores e vai ficando uma loucura, né? Muito bonito, com o pôr do sol nessa época, fica lindo. Olha que interessante, esse é o túmulo de 2 amigos que morreram no balão de Zenit, no dia 15 de abril de 1875, a 8.600 metros de altura. É um túmulo bem interessante. Olha a escultura, os 2 amigos mortos. E vocês estão vendo esse... é uma espécie de um tecido que está sobre eles, né? Mas seria o próprio balão cobrindo o corpo deles. Interessante, né? E um detalhe muito interessante, eles estão de mãos dadas. Olha aí, morreram unidos até a morte. Bom, pessoal, agora nós estamos diante de um dos maiores músicos da história. Italiano, nasceu em 1792, morreu em 1868 com 76 anos. O compositor erudito italiano Gioachino Rossini. Olha aí que interessante o túmulo dele. E para você que talvez não conheça toda a obra dele, a principal obra que ele fez, a mais famosa, foi O Barbeiro de Sevilha, e que, por sinal, foi uma ópera que no princípio não tinha feito muito sucesso, não. Depois é que explodiu. Realmente é uma referência muito grande da música erudita. O corpo dele não está aqui, não. O corpo dele está, na verdade, ele foi transferido para a Basílica de Santa Cruz, em Florença, no ano de 1887. E lá ele está nessa mesma basílica, está com Michelangelo, Galileu Galilei e outras grandes personalidades também da Itália. Está aí, mas pelo menos para você conhecer o túmulo do Rossini. Esse é o túmulo de Haussmann. Olha aí, da família Haussmann. O Haussmann, para quem não sabe, foi um grande arquiteto e político. Ele foi prefeito de Paris e região na época de Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. E ele simplesmente, tudo que vocês veem hoje em Paris, a arquitetura, as ruas, avenidas, as ruas largas, as avenidas e os boulevards, foram criados por ele. Ele realmente tinha esse interesse de transformar Paris para evitar que Paris voltasse em Paris às outras revoluções, outros motins. Então isso acontecia nas ruelas de Paris, né? Então isso foi muito importante para impedir novas revoluções na época. Inclusive,
essas avenidas e boulevards que são largas propiciavam o acesso aos canhões e o acesso ao exército, às tropas, para acabar com qualquer tipo de revolução que pudesse começar, né? Ele também foi responsável pelo saneamento de Paris, a melhoria do saneamento e dos esgotos de Paris. Bom, pessoal, agora nós estamos diante do túmulo de um dos maiores cantores, ídolos da história da música, Jim Morrison, vocalista do grupo The Doors. Realmente é um túmulo muito simples, né? Ele, que foi um norte-americano, mas morreu aqui em Paris em 1971, com 27 anos de idade. E morreu, dizem que por uma overdose, não é? Na banheira do apartamento que ele se encontrava, no Marais. Sem dúvida, um dos túmulos mais visitados do cemitério. Apesar que agora eu não estou vendo ninguém aqui, mas existem essas barreiras aqui, ó, que é para impedir que as pessoas se aproximem muito do túmulo, porque é um túmulo que dá muito trabalho para o cemitério, viu? Os organizadores aqui do cemitério prefeririam que ele não estivesse aqui, porque muita gente vem aqui e faz muita bagunça. Para vocês terem uma ideia, tinha ali em cima, perto ali do anjinho, um busto que foi arrancado. Já aconteceu de pessoas virem aqui, transarem aí em cima do túmulo. São coisas loucuras, né? Típicas aí desse mundo dos jovens aí que cultuam muito o Jim Morrison. Também uma curiosidade aqui, olha, vocês estão vendo, tem uma árvore aqui bem em frente ao túmulo que está repleta de chicletes, tá vendo? Goma de mascar, que as pessoas colocam aqui. Na verdade elas colocavam na árvore, mas para facilitar, para tirar e limpar, eles colocaram essa proteção que aí, quando precisar de trocar, troca. Vocês estão vendo aí, é uma das tradições aqui também do túmulo do Jim Morrison. Veio a Paris para descansar, por conta que ele estava fazendo uma ópera rock e que acabou realmente na sua morte. Dizem também que ele veio aqui procurar uma droga mais pura, enfim, um monte de lenda, de coisas que giram em torno do nome dele. Aqui o entorno do túmulo. Uma curiosidade também muito interessante é que vários cantores importantes e icônicos da história morreram com 27 anos, assim como ele, né? Por exemplo, recentemente a Amy Winehouse morreu com 27 anos, Kurt Cobain morreu com 27 anos, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Então é uma turma grande que morre muito jovem por conta do sucesso que acaba sendo fatal para essas pessoas, né? Eu continuei aqui mais alguns minutos e muita gente passou aqui sim, né? Agora pouco estava vazio por conta do clima, né? Mas realmente muita gente, sobretudo os americanos, vêm muito aqui visitar o túmulo. Tá aí então uma vida cheia de polêmicas, sem dúvida. Foi uma pessoa além do seu tempo. Bom, aqui nós estamos diante de um dos maiores compositores, pianistas, músicos da história, da nossa história todinha. Simplesmente eu estou diante de um dos túmulos também mais visitados aqui do cemitério do Père Lachaise, Frédéric Chopin. Aí está. Olha que maravilha. Ele
que era polonês, mas foi radicado na França. Olha a escultura que está em cima, que delicadeza, que linda. Eu gosto muito dessa escultura. Bonita, né? Que morreu no dia 17 de outubro de 1849. Um grande músico que se eternizou, não é? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui também o entorno aqui, olha, do túmulo dele, que está vazio agora. Essa aqui é uma via que tem dentro do cemitério com muitos cantores, personalidades assim artísticas, outros compositores. Ali essa escultura inclusive é de Denon. Uma belíssima escultura. E alguém deixou realmente aqui uma flor, uma rosa muito bonita, me parece muito recente. É um túmulo muito bem cuidado, muito limpo, arrumadinho. Chama muita atenção pelo cuidado, né? Até ali do lado eles colocaram algumas flores, olha. Bom, então esse é um dos que eu considero que não pode faltar. Sem dúvida, não pode faltar na sua visita ao cemitério. Eu quero aproveitar e andar aqui um pouquinho por esse corredor aqui do cemitério. Vocês vão observando aqui algumas esculturas, para vocês sentirem um pouquinho aí o clima, né? Vamos ver. Bom, eu estou aqui ainda na rua do Chopin, que é onde está o túmulo dele, né? Que está ali um pouco para frente, mas só mostrando para vocês também, esse é o Manu Solo. Manu Solo. Ele foi um cantor que morreu em 2010, com 46 anos, vítima da AIDS. Eu sempre quando eu vejo ele assim, alguma coisa dele, me lembra muito o Cazuza. Me lembra muito a história do Cazuza. É como se fosse equivalente ao nosso Cazuza, né? Pela rebeldia, pelo estilo dele. Olha que túmulo bonito. Armand Pierre, que ele foi na verdade pintor e escultor. Eu imaginei que ele fosse músico, mas não. Mas é um túmulo muito bonito, florido também, olha que bonito. E aqui pertinho também me chamou muita atenção. Olha essa escultura aqui, a cor dessa escultura não me parece um túmulo, porque eu não estou vendo aqui a lápide nem nada. Isso aqui é só não sei, mas não é uma lápide. Mas olha que curioso, que interessante, né? Essa escultura com essa cor. Realmente me chamou muita atenção. Olha a dramatização, né, da escultura, da obra. Olha só que interessante. Aqui no cemitério a gente vê, às vezes encontra personagens assim que a gente já ouviu falar, que a gente passa por uma rua, por uma praça, por uma avenida que tem esse nome. Aqui o Branly, tá vendo? E olha só que interessante, isso aqui é um obelisco, né? Meio piramidal. E na verdade, quem foi ele, né? Aqui está dizendo, olha, 1890, ele que descobriu a radiocondução. Découverte de la radioconduction. Olha aí, Branly. Deu ao mundo a telemecânica e a telegrafia sem fio.
Interessante, viu? Às vezes a gente realmente se depara com personalidades extremamente importantes e a gente acaba encontrando por acaso. E lembrando também, Branly é o nome de um museu, que é um museu muito interessante, que eu ainda vou de novo para mostrar para vocês, já mostrei aqui no canal. O Museu Branly, que é de coisas primitivas da civilização. Olha, vocês não têm ideia, eu estou aqui diante agora de um dos nomes mais importantes da história da arte, sobretudo da arte francesa, né? Jacques-Louis David, um grande pintor da história da França, final do século XVIII, início do século XIX. Vocês estão vendo aí já passando algumas obras do Jacques-Louis David, são sempre obras primorosas, gigantes, maravilhosas, de uma perfeição impressionante. Então é um nome que eu quero muito que vocês guardem, porque vocês vão vê-lo em museus aqui. Inclusive tem um museu só dele também, o Museu Jacques-Louis David. E tem também muitas obras no Museu do Louvre, né? Sensacional, sem dúvida é um dos nomes que eu destaco da cultura francesa, da arte sobretudo. É um nome icônico, tá? Estilo neoclássico, veio realmente revolucionando e impondo aí a sua arte. Fantástico. E a grande obra que mais chama a atenção dele, que vocês estão vendo aí agora, é a Alto Coração de Napoleão na Catedral de Notre-Dame. Napoleão Bonaparte gostava muito dele, encomendou muitas obras para ele, tá? Essa obra icônica, tem tanta coisa para falar dessa obra que vale até um vídeo só sobre essa obra. Da Alto Coração de Napoleão, que está lá, na verdade, é a coroação da Josefine, né, que era a esposa de Napoleão, a imperatriz, mas tem muitas curiosidades interessantes. Uma delas só, rapidinho, Napoleão pediu para Jacques-Louis David colocar nesse quadro a mãe dele, a Madame Mère, a mãe de Napoleão Bonaparte, que não estava presente durante a cerimônia, por uma treta aí familiar. Dele com o irmão, a mãe tomou meio partido do irmão, enfim. Mas aí ela acabou sendo pintada por Jacques-Louis David. Realmente um dos grandes nomes para a arte francesa. Olha só que interessante aqui, Ingres, um pintor maravilhoso francês. E agora há pouco eu mostrei para vocês o Jacques-Louis David, e ele, o Ingres, foi discípulo de Jacques-Louis David, só para vocês terem uma ideia, nessa transição do neoclassicismo para o romantismo. Fantástico, está aqui pertinho também. Eu vou passar aí para vocês algumas, já está passando, né? Algumas das obras desse grande pintor também aqui, que foi discípulo de Jacques-Louis David, né? Muitas obras também no Museu do Louvre, né, no Louvre. Olha ali que interessante, alguém deixou até ali uma figurinha de uma de suas obras, ó. Tá aí, grande pintor, Ingres. Olha que corredor lindo, esse corredor de árvores. Muita gente tem medo de cemitério, né? Eu entendo, tem medo de vir ao cemitério, ou então algum tipo de aversão. Mas o cemitério do Père-Lachaise, eu não sinto medo. É claro que eu não vou vir aqui à noite. Mas eu não consigo sentir medo justamente porque ele tem essa pegada muito turística. E aí você acaba se acostumando com o ambiente, tá? E é um lugar muito interessante para você explorar. Alguns momentos você fica sozinho.
Então, se você também não pode achar que você vai vir aqui, você vai ver muito movimento, não. Olha, por exemplo, agora, ó, eu vi uma pessoa passando ali agora, ficou para trás, mas agora eu estou praticamente sozinho. Tá vendo? Mas a todo momento a gente descobre uma personalidade diferente. Olha esse túmulo como está lindo, todo florido. Eu já conheço também. É de uma cantora que se chama Edith Leffel. Olha aí. E sempre quando eu passo aqui, é um dos túmulos mais floridos aqui do cemitério, porque eu já vi outras vezes também assim. Me parece que ela era muito amada. Nós brasileiros não a conhecemos muito, mas se você quiser conhecer, depois digita o nome dela aí no YouTube, aí deve ter vídeos dela cantando. Ela morreu em 2003. Bom, pessoal, agora nós estamos diante de um dos túmulos também mais visitados pelos brasileiros, também um dos túmulos mais floridos, sempre muito florido, olha só. E é de quem que você está falando, Leandro? Vamos mostrar. Está aqui, ó. Allan Kardec. Interessante, hein? Eu estou aqui e tem velas ali, inclusive acesas, olha lá. De alguém que passou aqui há poucos instantes. Acredito que sim. Muito bem, aqui está dizendo fundador da filosofia espírita. Tá vendo? Ele tem até o nome mesmo de nascença, é um nome bem complicado. Eu vou deixar até aí porque eu nem guardei agora o nome. Mas é mais conhecido como Allan Kardec. Olha que maravilha, quantas flores. Existe uma tradição entre os espíritas que a pessoa vem aqui ao túmulo, toca nele, toca na nuca dele ali, ó, toca nele aqui e faz um pedido. E se esse pedido for atendido, o que acontece? A pessoa deve voltar aqui ao cemitério e deixar flores. Então a gente imagina que muitos pedidos aí estão sendo atendidos. Muito visitado, sobretudo pelos brasileiros. Tá aí. Allan Kardec. Bom, eu quero mostrar também um pouco do entorno aqui do túmulo do Allan Kardec. Olha só, tem alguns túmulos bem marcantes. Aqui, inclusive, de um marquês, ó. Casariera. Marquês de Casariera. Interessante. Tem um outro ali com uma janela quebrada. Esse aqui também está florido. Aqui também a gente vê muitas flores. Deve ter sido talvez um falecimento recente ou algum aniversário de falecimento, alguma coisa da família, né? Então, só para vocês verem, conferirem um pouco. E o túmulo dele é bem interessante, é marcante, né? Com esse tipo de monumento, assim, com essas correntes. E eles deixaram uma plaquinha ali atrás, pedindo para as pessoas não colocarem objetos, nada aqui no túmulo a não ser flores. Ó. E aqui uma plaquinha mostrando em qual divisão que ele está. 44ª divisão. E ali está dizendo combatentes estrangeiros mortos pela França. É o nome da avenida. Essa daqui, ó. Estão gostando do vídeo? Se inscrevam aí então no canal, quem não é inscrito ainda, hein? Tô de olho, ativem o sininho e deixem um like, tá bom? E por sinal, lembrando o seguinte,
no nosso espaço especial para os membros, tem uma live que eu fiz de quase 4 horas só falando sobre o cemitério Père Lachaise, coisas que eu não falei aqui nesse vídeo. Então, se você ainda não é membro, a partir de R$ 7,99 você se torna membro do canal e tem acesso a esse vídeo em especial, essa live especial do cemitério do Père Lachaise, além de outros conteúdos, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Bom, pessoal, agora nós estamos diante de um túmulo muito curioso. Victor Noir, um jornalista que foi assassinado no século XIX, né? Viveu no século XIX. Mais precisamente, assassinado no ano de 1870. Vocês estão vendo aí o corpo dele estirado. É uma escultura em bronze, mas existe uma curiosidade aqui muito interessante, que é, vocês estão vendo, a calça dele tem um volume ali, que dizem que ele morreu e aconteceu uma espécie de um fenômeno, né, que acontece com algumas pessoas com o corpo, que se chama priapismo, onde ele teve uma ereção mesmo depois de morto. Essa, inclusive, é a cena depois da morte, tá vendo? Então, muita gente vem aqui de uma forma muito bizarra para passar a mão ali. Não também satisfeitos, muitas pessoas beijam o rosto dele, a boca dele, tá vendo? Pelas marcas a gente vê que está desgastado, tá vendo? Por que as pessoas fazem isso? Porque dizem que é um símbolo de fertilidade, que a pessoa vai encontrar um casamento, algo nesse sentido. É uma coisa muito curiosa, engraçada, as pessoas chegam aqui e ficam constrangidas para fazer isso, mas acabam fazendo. Ali vocês estão vendo também uma cartola, tá vendo? Olha só, onde algumas pessoas colocam flores dentro e tudo mais. Curiosidades realmente que chamam a atenção aqui do cemitério do Père Lachaise, né? Deixa eu mostrar de novo aqui um pouco mais a fisionomia dele. E eu vou mostrar aí para vocês algumas fotos bizarras, extremamente bizarras, de pessoas que se sujeitam a fazer isso. Parece que os pés também estão marcados, olha, por algum motivo, né? As pessoas também, quem não tem coragem de pegar lá, pelo menos pega nos pés. Tá bom, tá aí uma boa justificativa para os pés estarem marcados assim. Aqui do lado escrito, ó, Victor Noir, né? Nascido em 27 de julho de 1848 e assassinado no dia 10 de janeiro de 1870. Interessante, tá aí, Victor Noir, um túmulo realmente que chama a atenção com uma história muito curiosa do Père Lachaise. Bom, eu quero ver a sua opinião, eu quero que você deixe um comentário aí no vídeo exatamente do que você acha. Você teria coragem de fazer isso? Muito bizarro, né? Mas é engraçado, curioso. Coisas do Père Lachaise. Escreva aí para mim, eu quero ver a sua opinião, ler a sua opinião, tá bom? Tá aí. Bom, pessoal, esse aqui é o columbarium do cemitério, tá vendo? O columbarium, ele tem várias pequenas urnas, gavetinhas, que são milhares, se não me engano são 23 ou 24 mil gavetinhas aí espalhadas em todo esse entorno. Aqui, inclusive, no meio é o crematório. Eles fazem cerimônias de cremação, é muito triste, mas eles fazem. E essa entrada aí que vocês estão vendo dá acesso, inclusive, para
a urnazinha da Maria Callas, que é a grande personalidade que está entre esses outros todos aí, é a que mais se destaca, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês verem. Existe um outro aqui também, eu não consegui achar. Eu só tenho uma foto de uma plaquinha que gera muito mistério, muita polêmica. É uma plaquinha aqui no túmulo, uma dessas plaquinhas aqui, ó, porque sempre tem o nome da pessoa com a data, né, de nascimento, falecimento, enfim. Mas essa em especial, que eu realmente não vou conseguir achar aqui, ela só está escrito uma coisa muito estranha, que diz assim, non c'est non, que quer dizer não é não. Simplesmente isso, não tem nome, não tem data, não tem nada. Olha isso aqui, parece até o Dom Pedro II, mas não é não. E então são curiosidades, são coisas assim que às vezes intrigam as pessoas, né? Diz que já tem isso há muitos anos e assim permanece. Vocês viram aí a foto. Olha aí mais uma vez. O crematório. Então agora eu vou descer e vou mostrar para vocês a parte lá da Maria Callas. É só você descer por ali, né, essa entrada ali principal da parte subterrânea. E aí você vira à esquerda, segue um pouquinho e já chega na Maria Callas. Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu estou no subsolo aqui do cemitério, dentro do columbário, na parte inferior. Nós estamos diante da plaquinha aqui onde estão os restos, as cinzas da Maria Callas, que foi uma das maiores cantoras líricas da história. Maravilhosa, sem dúvida alguma, uma das grandes vozes realmente. E aqui está. Olha quantas pessoas deixam mensagens aí escritas. Olha aí o número para vocês depois identificarem da urna dela, né? Essa pequena urna, que elas são assim, olha, bem pequenininhas. E aqui dentro eles colocam as cinzas, né? Depois da cremação. Tá aí, morta em 1977. E aqui eu estou mostrando para vocês um pouquinho do caminho que a gente tem aqui embaixo. Olha quantas urnas que a gente tem, olha. São gavetinhas, né? E ali parece que ainda tem mais lá para baixo. Eu não vou descer, mas ainda tem. Aqui é o acesso para a parte externa. Pessoal, olha que túmulo espetacular. É um túmulo bem grande, tá? E é claro que me fez lembrar do Cristo Redentor, do nosso Cristo Redentor. É raro a gente encontrar uma figura assim aqui no cemitério, né? Como o Cristo Redentor. Essa pessoa que está aqui, essa família, eu não consegui identificar, tá? Eu realmente encontrei esse túmulo. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho também aqui algumas pessoas que estão aí da família, mas eu não conheço. Só a curiosidade mesmo da beleza aqui do túmulo, mostrando para vocês. Eu vim aqui procurar o túmulo de uma brasileira. Sim, a Dona Januária, que era quem, na verdade, não é? Eu vou explicar agora. Ela era a filha de Dom Pedro I, a primeira filha de Dom Pedro I e irmã, né, por consequência, de Dom Pedro II. Sim, ela está, supostamente, pelo que eu vi, as informações,
enterrada aqui no cemitério do Père Lachaise. Ela que foi, inclusive, uma possibilidade de ser uma das imperatrizes do Brasil. Mas acabou não exercendo essa função por conta do nascimento de Dom Pedro II. Mas ela era considerada a princesa da independência, justamente porque nasceu no período ali da independência, no ano de 1822. Ela tem um nome gigante: Januária, Maria, Joana, Carlota, Leopoldina, Cândida, Francisca Xavier, de Paula, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança. Ufa! E ela teve uma vida interessante porque ela se casou com um conde, que era um conde italiano, conde de Áquila, que veio especialmente para se casar com ela, e a irmã dele se casou com Dom Pedro II. Foi um casamento que envolveu os irmãos, né? Então, os dois irmãos se casaram, italianos se casaram com os dois irmãos brasileiros. Eles eram primos, inclusive, de segundo grau, tá? Os italianos com os brasileiros. Mas, enfim, tem uma bagunça toda na história, tem muita treta, inclusive, que me parece que o Dom Pedro II tretou com esse que se casou com ela, que era o conde Luiz Carlos, né, conde de Áquila. E mesmo ela não podendo vir morar na Europa, porque ela poderia ser possivelmente uma imperatriz, mas depois acabou que o próprio Dom Pedro II teve filho e tal, ela pôde então sair do Brasil. E aí ela veio para cá, veio, na verdade, para a França, morreu em Nice. Eu queria muito ter visitado o túmulo dela, eu sei que o túmulo está aqui, estava com a foto, recebi a informação que estava na divisão número 90, né? Mas, gente, nossa, vocês não têm ideia, eu fiz um pente fino mesmo, né? Mesmo com a foto do túmulo, e não encontrei. Não encontrei, uma pena, mas fica aí a foto, estou mostrando agora a foto do túmulo dela. Se você tiver a sorte de encontrar, depois me fala onde que está exatamente, porque, gente, eu fiz um pente fino e não encontrei. Fiquei mais de 1 hora procurando. Mas paciência, né? Pelo menos todo mundo já está sabendo. Era a primeira vez que eu ia visitar um túmulo de uma brasileira aqui no Père Lachaise, mas não foi dessa vez. Pessoal, isso aqui é um chamado Jardim das Lembranças, onde pessoas que não têm túmulos aqui por algum motivo, os parentes podem deixar homenagens a elas aqui. Estão vendo ali, olha, ali está escrito Jardim das Lembranças. E uma coisa curiosa, o jardim, observem aqui, vocês estão vendo riscos aí no meio na grama, são cinzas de pessoas mortas, pessoal. E é exatamente, olha que impressionante, tem várias partes onde tem muitas cinzas. Impressionante. E ao mesmo tempo algumas pessoas também deixam flores, ó, no lugar onde depositou as cinzas. É impressionante, tocante, realmente. É aqui próximo já da saída Gambetta. Olha lá as pessoas fazendo homenagens, os parentes, né, das pessoas que são depositadas as cinzas aqui. Aqui do outro lado do jardim, ó, mais cinzas. Tudo isso que vocês estão vendo, esse caminho, né, de cinzas. Que é uma forma mais acessível das pessoas que querem ser
lembradas aqui no Père Lachaise e que não tem um túmulo, né? Porque o cemitério está absolutamente lotado, vocês façam uma ideia, né? É isso. Bom, aqui vocês estão vendo um monumento em homenagem aos mortos na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, pessoas que eram escravizadas. É um monumento muito marcante, olha só. E incrível, né? Parece uma escadaria. E vocês estão vendo aqui algumas pedrinhas, que pelo que eu sei, essas pedrinhas significam que as pessoas não querem, né, mais que isso volte, que esse tipo de atrocidade volte. E é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui uma pedrinha, ó, simbolizando isso, para que nunca mais a gente tenha nada nem perto, nem parecido disso, né? Uma experiência que a gente não quer viver nunca mais. É isso. Vamos mostrar mais algumas coisas aqui para frente. Vamos lá. Observem uma coisa aqui também muito tocante. Aqui é um túmulo, né? Vamos dizer assim, mas é um túmulo muito especial, onde estão as cinzas, um pouco pelo menos das cinzas de 7.000 mártires franceses assassinados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. Impressionante, né? E está dizendo ali, eles foram mortos para que nós vivêssemos livres. Aí acima o nome do campo de concentração. Incrível, né? Aqui é repleto, essa parte que eu estou aqui agora é repleta de monumentos em homenagens às vítimas das guerras, sobretudo da Segunda Guerra Mundial. Olha quanta coisa, quantos monumentos, quantas coisas a gente pode observar referentes aos campos de concentração, à escravidão imposta pelos nazistas. Bom, pessoal, estou diante agora de um dos pontos também mais importantes aqui do cemitério. Nós estamos diante de um muro, isso aqui não é um túmulo, mas foi nesse muro que morreram aqui 157 pessoas fuziladas. É isso mesmo. Em 1871, no dia 21 a 28 de maio de 1871, foram fuzilados aqui os federados. Aqui nós estamos no famoso Muro dos Federados, que aconteceu justamente na época da Comuna de Paris, não é? Um evento que morreu muita gente. Paris foi muito castigada. Mesmo depois de 1830, a Revolução de 1789, ainda enfrentou uma semana sangrenta, não é, por parte dos governantes e por parte, sobretudo, do exército francês de Versalhes, né? Avançaram em cima, não é, dos federados, que estavam tentando estabelecer o poder aqui na França, e aí mataram, realmente aniquilaram. Foram mortos no total 35.000 pessoas. Impressionante, né? Esse muro não é o original, tá? Se fosse original, vocês viriam aí marcas de balas, né? Que a gente, nesse edifício que está aí atrás, não vai dar para eu ir agora, mas tem algumas marcas ali. Mas aqui nessa parte do muro não tem.
É uma lembrança aqui simples. Ó, ela fica bem pertinho aqui dessa parte também onde tem os monumentos em homenagem às vítimas da Segunda Guerra. Estou próximo também do túmulo da Edith Piaf, mas é marcante. E na verdade as pedras que seriam daqui desse muro foram para o outro lado da cidade também, fazem parte agora de um outro monumento. Um dia eu vou lá mostrar para vocês, e essa sim tem as marcas do... Eu estou vendo aqui, inclusive, eu não sei, aqui existe, por exemplo, olha, tem uma parte mais embaixo aqui que tem algumas marcas, tá vendo? Parece que ela é mais antiga, diferente dessas daqui de cima. Não sei, estou só conjecturando. Pode ser que essa parte de baixo seja original, sim, tá? Mas isso é uma coisa que realmente, oficialmente, eu não posso falar. Mas a gente percebe claramente uma diferença na construção, por exemplo, desses blocos, as pedras ali embaixo. E aí sim a gente vê claramente aqui um buraco pode ter sido causado. Olha aqui mais, ó. Mais um detalhe também desse período, tá? Foi nessa época exatamente que foi incendiado não só muitas coisas da cidade, né? Uma boa parte da cidade ficou em chamas mesmo. Foi um período terrível, de terror mesmo aqui em Paris. Mas o que marcou também foi o incêndio do Palácio Tuileries, tá? Que hoje já não existe mais, justamente por conta do incêndio causado nessa data, em 1871. Então tá aí para vocês também, para ficar bem marcado. Esse período foi realmente doloroso aí para Paris. Tá? O século XIX, século XX, nossa mãe, teve muita coisa, sequência, né, de muitas revoluções e muito sangue derramado. E as guerras, sobretudo no século XX. Tá? É isso. Inclusive nesse período, vocês imaginam, né, como foi o ambiente aqui no cemitério, no meio desses fogos cruzados, né, uma coisa terrível mesmo, terrível, onde as pessoas se escondiam aí entre os túmulos e tinham verdadeiros, enfim, confrontos, né, entre os federados e a guarda francesa. Bom, aqui vocês estão vendo, inclusive esse senhor veio fazer a sua homenagem, né? Colocou aqui uma rosa e é um monumento impressionante em homenagem especialmente às vítimas de campos de concentração nazistas de Auschwitz. Tá vendo? 1941 a 1945. 76 mil judeus da França, homens, mulheres e crianças. Impressionante. É impressionante a quantidade de monumentos em homenagem a essas vítimas todas. Impressionante. E eu vou mostrar agora para vocês também algumas esculturas que são extremamente impactantes, que retratam esse período. Aqui mais alguns túmulos e monumentos. Olha aí, em homenagem aos heróis, mártires da resistência, assassinados pelos nazistas. Aí muitos são divididos assim, por determinado campo de concentração, alguma categoria, às vezes são de algum determinado país, tem por exemplo da Espanha, que morreram, né? Que eram espanhóis, mas que viviam aqui. Olha que impressionante essa escultura. Muito, muito impactante.
extremamente impactante. Pegando um pouco mais de detalhes assim. Incrível, né? Incrível, é de emocionar. Olha essa também. Em 1941, 1944. Aí tem o nome dos campos de concentração. E a imagem extremamente impactante também. Chocante, né? Mas é pra gente nunca mais querer isso. Realmente a gente não pode esquecer. Observem essa escultura, que impressionante. Essa é para mim a mais impactante de todas. Toda vez que eu venho aqui, toda vez, eu fico chocado, eu fico assim, nossa, eu fico paralisado diante dessa escultura, viu? É algo que não tem nem palavras, é difícil da gente descrever, né? Que coisa, viu? E ela faz uma composição com essa paisagem que é incrível também. Mas ao mesmo tempo, claro, sempre tudo muito triste por tudo que isso significa. Observem essa representação, que coisa incrível! Ali representando os mortos sendo carregados em carrinhos de mão, né? Olha isso! Impressionante, impressionante. Olha. Olha, aqui é demais, né? Não vou nem falar muito. Esse é um monumento só em homenagem às crianças judias assassinadas pelos nazistas em 1945. As imagens e o meu silêncio já vai dizer tudo.
Bom, pessoal, realmente esse lugar é incrível. Esse lugar, ele precisa ser explorado. A gente tem que procurar entender, né? Impressionante como Paris surpreende em cada coisa, né? Em cada lugar. Até um cemitério pode te emocionar muito e pode te acrescentar muitas histórias. É demais, demais. Bom, eu já vou me despedindo de vocês. Foi um vídeo bem grande, né? E olha que não mostrei nem 1%. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, se tornem membros, tá bom? E é isso. Olha aí. E essa imagem linda, com todos esses túmulos, e que descansem em paz. Todos, todos, todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!